Saudações cordiais a todos, bem-vindos de volta ao canal Arturismo. Cá estamos nós, mais um vídeo. Coronavírus e o impacto no turismo, o presente e o futuro. Segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Pois é, já entrou agosto, não é verdade? E não parece nada como agosto. Estamos de volta a números de há mais de 20 anos atrás, devido a estas quedas no turismo que continuam na casa dos 50% ou mais. Pois é, a recuperação a conta-gotas. Agosto será melhor do que julho, mas nada de especial, embora quando se fala em quedas de hotéis e resorts, em alguns casos de 50%, 60%, 70%, não nos podemos esquecer aqui o melhor desempenho das chamadas short-term rentals. A este propósito, não esquecer que estas, nesta altura, estarão não com 50%, 60% a menos, mas aí com uns 30%, 40% a menos do que o normal, situação que se deve manter ao longo do mês de agosto e também de setembro. O que significa que, e esta é uma previsão, uma projeção da AirDNA, que, como já sabem, monitoriza Airbnb ou uma Wave RBO, significa isto que ao longo do mês de setembro não haverá recuperação em relação àquilo que há agora. Se estamos hoje a cair, por exemplo, 40% em termos deste tipo de alojamento, aqui a maior parte deles em Portugal chama-se alojamento local, se estamos a cair então nessa percentagem em agosto, seguramente o mesmo vai acontecer em setembro e provavelmente em outubro as quedas já serão menores, mas isso tudo pode mudar porque tudo é muito volátil em tempo de coronavírus, porque as reservas podem sempre ter cancelamentos e esta tem sido a palavra-chave do turismo ao longo de 2020. Portanto, esta recuperação é a conta-gotas, as pessoas já sabem que podem contar com pouco. Há unidades hoteleiras também que estão num dado momento com uma ocupação prevista de 10% do período A para os próximos 15 dias. Vamos supor, a 1 de agosto, a leitura para 15 de agosto dá apenas uma ocupação de 10%, mas depois a mesma acaba por atingir 50%, 60%, 70%. Será que ninguém entendeu ainda que a janela das reservas hoje em dia está entre os 0 e os 7 dias? A grande maioria das reservas que efetivamente se transformam numa estadia estão a ser feitas para o próprio dia e para os próximos 5, 7 dias antes do check-in. Será que falar disto é o sermão aos peixes? 10 de Abril que andamos aqui a dizer, porque lemos muitos especialistas na matéria, que isso seria assim. Então, isto não é uma questão de ser otimista ou pessimista, ou ter medo ou deixar de ter medo. É uma realidade associada a tempos de incerteza e nesta altura estamos a viver tempos de incerteza como provavelmente muito de nós nunca conhecemos no setor hoteleiro. Muito bem. Isto é o que se está a passar. A recuperação, portanto, continua a pôr conta-gotas, mas também há sinais de desespero. Há, por exemplo, aquele novo lockdown em Melbourne, na Austrália. Não se pode ir para o estado de Vitória. Isto é terrível, aí pode-se falar em segunda vaga e todas as perspectivas de melhoria que podiam estar associadas a uma previsão realista ainda há um mês atrás foram todas por água abaixo. Isto pode acontecer em qualquer lugar, também na Europa. Vejamos agora também a situação da Inglaterra, é uma notícia das últimas horas, que para tentar ajudar o setor hoteleiro interno, paga a quem fizer uma refeição num pub, num bar, num restaurante, paga metade do valor da refeição nos dias de segunda, terça e quarta-feira. É mesmo a tentativa de ajudar. Se não paga, é a bebida. Aí, de qualquer maneira, já seria pedir demais ao Estado. Ainda assim, é um sinal de que o Governo quer, de alguma forma, ajudar os similares de hotelaria em Inglaterra. Claro que nem toda a gente no mundo, não é qualquer Governo que tem budget para fazer face a uma situação destas. Mas prova bem, é mais um sinal de desespero. Muito bem.
Isto, neste caso, no caso do Reino Unido, até tira a vontade de viajar para o estrangeiro. Se já não eram muitos os ingleses a viajar, provavelmente agora, nos próximos tempos, ainda vai ser pior. Portanto, nós não podemos contar aqui no sul da Europa com um grande regresso em força de turistas do Reino Unido. Vamos ter que viver com aquilo que temos. Confirma-se que, além do turismo português, o turismo espanhol está a dar cartas e também temos gente de um pouco por todo o lado. Felizmente, alguns ingleses, apesar de tudo, alemães, holandeses, italianos, franceses, sempre vão aparecendo. O mês de agosto sempre foi uma enorme mescla de todo o tipo de nacionalidades e, por causa disso, acaba por ser o melhor mês do ano e depois as conclusões vamos tirar. Mas o setembro e o outubro podem também ainda ser uma agradável surpresa, até porque hoje, nas circunstâncias que estamos a atravessar, qualquer coisa pode ser uma surpresa. Obviamente que para o futuro isto não pode ser assim. Quer dizer, nós temos aquelas notícias terríveis de como a Espanha, no segundo trimestre, em conjunto, abril, maio e junho, perdeu mais de 95% das suas receitas turísticas. Temos o caso de uma empresa subejamente conhecida como a Trivago, que praticamente ficou sem receita no mesmo segundo trimestre. E a Trivago é bem um espelho do que se passa em todo o lado, porque atua em praticamente todos estes mercados que nos dizem a respeito. Mas isso é falar do passado, não vale a pena, já se sabia que ia ser assim. Vamos continuar a falar do futuro para dizer que isto não pode continuar. Ninguém aguenta uma situação destas. Toda a gente já está mentalizada para um inverno muito duro, porque as perdas continuam pelo menos até janeiro, fevereiro, porque ainda estamos numa janela de comparação com os tempos pré-Covid. Agora, a grande realidade é que depois as coisas têm que melhorar. Não só melhorar em relação a 2020, porque é fácil, mas melhorar substancialmente aquilo que eram os anos anteriores a 2020. Para isso, nós já não estamos na Idade Média, já não estamos no tempo da pneumónica, o Covid-19 vai andar por aí, ou melhor, a Covid-19, assim é que é correto, vai continuar por aí, remédios vão aparecer seguramente, talvez a vacina, mas tudo isso leva tempo e nós, numa economia, estamos a ficar sem tempo, sem dinheiro, portanto há que adotar soluções inteligentes. E é por isso que eu trago aqui a opinião de Jeremy Springle. Quem é este senhor? É o vice-presidente da CITA, que é a melhor empresa do mundo de tecnologias de informação para o setor aéreo. Então, o que é que este senhor propõe? Ele, desde logo, e aí eu vou fazendo também o comentário com a minha opinião sobre a opinião de Jeremy Springle. Falar em bolhas de viagem, corredores seguros, pontes aéreas, são termos que todos já ouviram falar e que seriam, enfim, o suficiente para recuperar o turismo. Foi o famoso corredor aéreo da Alemanha para as Ilhas Espanholas, neste caso para as Baleares, não deu grande coisa, e este senhor já dizia que não. A bolha da Tasmânia com turistas da Austrália e da Nova Zelândia também não está a dar certo, porque agora, como ouvimos, a Nova Zelândia já tem o vírus outra vez e a Austrália está numa situação outra vez muito má, sobretudo na região de Melbourne. Então isto não funciona. O que funciona, de facto, é usar a tecnologia e usá-la em conjunção com o controle médico. Tem que haver zonas restritas, zonas seguras. Por exemplo, para quem vai viajar de avião, é absolutamente necessário que o processo de preparação da viagem de um país para o outro tenha em conta um teste negativo para quem viajar. É fundamental que as pessoas se apresentem no aeroporto para o check-in já com o teste feito. Portanto, é o tal controle médico.
É fundamental que a companhia aérea saiba disso e que as autoridades, tanto do país onde se inicia a viagem, como do país onde a viagem termina, isto estamos a falar de um voo peer-to-peer, claro, é um bom exemplo aqui para o interior da Europa, onde a maioria dos voos são assim, então é necessário que, se não há necessidade de documentos de viagem que não seja um mero cartão de cidadão, um passaporte, qualquer coisa, a juntar a isso é necessário que haja então a tal declaração negativa de teste feito recentemente, poucos dias antes do check-in. Não é uma garantia de nada, não quer dizer que a pessoa, depois de fazer o teste, não tenha adquirido o Covid-19, mas reduz claramente as possibilidades de contágio e os focos de contágio, porque é isso que está em causa. Não se trata de eliminar o vírus. Esse vírus tem que ser eliminado dentro de cada país para que depois as viagens entre os países possam ser seguras. Isso é óbvio. Entretanto, a informação dos passageiros tem que estar então em avanço, segundo diz Jerry Springle, para que haja de facto uma diminuição dos riscos. Da mesma maneira, os aeroportos, e aqui na Europa é mais do que óbvio, devem ter em conta passageiros que vêm de zonas de menor risco e separá-los, não haver contacto nenhum nos aeroportos com passageiros que cheguem de zonas de maior risco. Esses outros passageiros, se necessário, devem ser sujeitos a controlos médicos novamente à chegada. Neste caso, podemos falar dos Estados Unidos, do Brasil, Índia e não só. Então, espero que tenham entendido a ideia. É preciso então fazer uma avaliação de risco quando se permite a mobilidade das pessoas. E isto não tem nada a ver com o espaço Schengen ou não espaço Schengen, tem a ver com zonas de risco de Covid-19. Então, a biometria, as tecnologias móveis, o contactless devem ser usados para que as pessoas que venham de zonas de baixo risco não só não tenham um grande problema em fazer testes nos aeroportos, já têm o teste feito, vão deixar informações sobre como vai ser a viagem, provavelmente poderá haver nos telemóveis uma app para um contacto fácil, para que essas pessoas também possam saber para onde devem ir. Neste caso, lembramos aqui da situação da Grande Lisboa. Ora bem, seria possível que um passageiro que chegasse a Portugal tivesse a noção que não é tão boa ideia ir agora visitar Lisboa, vai ter que adiar essa visita por uma próxima ocasião, mas que certas zonas do Algarve e certas zonas do país em geral são menos arriscadas. O mesmo sucedendo com os Açores e da Madeira, que os casos ativos são tão baixos que levam a que o risco seja baixíssimo. Então há que dar um pouco também de confiança, mas a confiança somos nós que fazemos. Tem que haver, de facto, confiança e colaboração. Desde a origem ao destino da viagem, o passageiro tem que saber exatamente para onde é que vai. Não é isto que acaba com o coronavírus, isso tem que ser uma resolução interna e eu aqui defendo claramente que no inverno, dado que há, pelo menos na Europa, muito menos mobilidade entre países, muito menos gente em férias e com o coronavírus ainda mais assim será, é uma oportunidade ótima para atacar fortemente o coronavírus. Em Portugal nós temos uma rede hoteleira que vai ficar desocupada. Todas as pessoas, casos já ativos de coronavírus, poderiam recuperar nesse tipo de situação e apenas os piores ficam no hospital. E, sendo assim, eu creio que muito rapidamente, pelo menos 2/3 dos concelhos do país ficariam sem casos ativos. Tentar diminuir a mobilidade das pessoas durante 1 a 2 meses no inverno, para que possamos todos estar em excelentes condições para a próxima temporada, e eu vou chamar a próxima temporada a partir de março de 2021, porque temos que assumir que a temporada atual e o inverno são mais ou menos perdidos e para que possamos ganhar o futuro há que fazer alguma coisa antes que esse futuro chegue. Então, essa é a ideia que fica, ter tecnologias e inteligência suficiente para que no futuro não se repita o que aconteceu em 2020, porque as quarentenas e os lockdowns destruiriam completamente a economia. Muito obrigado então, mais um vídeo termina aqui.
Até muito breve, fique sempre com o canal Arturismo.